Olá, pessoal. Meu nome é Maria Kévia, sou bolsista do Programa de Iniciação Científica PIBIC, na orientação do professor Dr. Jairo Bezerra da Silva, e também sou estudante do curso de Letras Português. O título do nosso projeto é A Ótica dos Dilemas Vivenciados entre os beneficiários do auxílio emergencial temporário na região de Catolé do Rocha, Paraíba, as fronteiras da Gênese e da Secessão. O agravamento da pandemia do novo coronavírus afetou gravemente a vida da população, tanto no Brasil quanto em outros países. Em decorrência do agravo, contágio e transmissão da doença, medidas de precaução foram adotadas para combater a Covid-19. Devido ao agravamento da doença, autoridades mundiais começaram a recomendar que a população ficasse em casa e cumprisse medidas de isolamento social. Diante desse cenário, as estratégias de isolamento e quarentena provocaram consequências tanto para a economia mundial quanto para as famílias mais vulneráveis. Nesse sentido, foi criado o auxílio emergencial temporário como uma medida de proteção social estabelecida pelo governo brasileiro com o intuito de assegurar um auxílio financeiro às famílias mais afetadas pela Covid-19. No entanto, apesar do Brasil ter a marca de primeiro país do mundo a estabelecer a Lei de Renda de Cidadania Básica, de autoria do então senador Suplicy, instituída em 2005 pela Lei Federal 10.835, de 8 de janeiro de 2004, e sancionada na época pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só em 2 de 4 de 2020 a Lei 13.982 foi sancionada. Após um período de discussões e devido à pressão e mobilização social diante o preocupante quadro pandêmico. Aqui estão os nossos objetivos, tendo como objetivo geral analisar a dinâmica da ascensão social vivenciada entre os beneficiários do auxílio emergencial temporário durante a pandemia da Covid-19 na região de Catolé do Rocha, Paraíba. E também os nossos objetivos específicos: identificar a maneira como a transferência de renda disponibilizada pelo auxílio emergencial temporário possibilitou acesso sustentável à alimentação entre as classes populares na região de Catolé do Rocha, Paraíba, e também observar o quadro das desilusões proporcionado com a ocorrência da cessação do auxílio emergencial temporário na região de Catolé do Rocha, Paraíba. Nossa metodologia. A nossa metodologia neste trabalho de pesquisa financiado pela UEPB, CNPq, nossa principal opção é pelo uso de uma metodologia qualitativa, com o intuito de identificarmos a configuração do auxílio emergencial temporário no período da pandemia da Covid-19. Em síntese, diante do objeto de estudo aqui proposto, analisamos na região de Catolé do Rocha, Paraíba, o conjunto de particularidades relativas às seguintes variáveis: a distribuição da capilaridade política entre as classes consumidoras à época da existência do auxílio emergencial temporário, a localização e identificação da capilaridade política alcançada pelos principais atores sociais gerenciadores do auxílio emergencial temporário e também o distanciamento vivenciado pelos sujeitos socialmente invisíveis, os não recebedores do auxílio emergencial temporário.
No nosso entendimento, este método nos proporcionou ouvir o sujeito pesquisado de forma espontânea, sem existência de um discurso instrumental, mediante o qual possamos entender as ondulações da dialética, circundadores do auxílio emergencial temporário na região de Catolé do Rocha, Paraíba, em tempo de pandemia Covid-19. Vale ressaltar também que também fizemos visitas aos CRAs, às lotéricas, aos armazéns da região de Catolé do Rocha, Paraíba. Resultados e discussão. As análises sobre o auxílio emergencial temporário na região de Catolé do Rocha, Paraíba, nos mostrou que a plataformização digital do auxílio emergencial temporário não foi sustentável no sentido de assegurar aos beneficiários o domínio de tecnologia, disponibilizando o que contribui para a exclusão desses de forma temporária ou permanente. Também contribuiu para que identificarmos a inexistência de uma busca ativa dos beneficiários do auxílio emergencial temporário em suas diferentes modulações e as incertezas vivenciadas pelos beneficiários do auxílio emergencial temporário devido à falta de garantia acerca da continuidade do programa, pois os beneficiários do programa não sabiam se no mês seguinte iam receber aquele benefício. Então foi um momento de muitas incertezas, um momento de muitas dúvidas, também de medos. Além disso, podemos destacar de que muitos desses beneficiários não sabiam fazer uso das plataformas digitais de auxílio emergencial temporário e muitas das vezes tendo que deixar de lado a questão de entrar na plataforma, pois não sabiam utilizá-la, ou então essa dependência de outras pessoas fazerem para eles, ou então não ter até mesmo acesso a celular. Conclusão. As principais conclusões às quais chegamos aqui foram as seguintes: o auxílio emergencial temporário contribuiu para muitos beneficiários na engenharia financeira. Até porque, neste momento, mesmo sendo um quadro pandêmico, era nítido a quantidade de pessoas nas lotéricas, a quantidade de pessoas também em armazéns. Deixou a desejar em sua organização e planejamento, que contribuiu para que os beneficiários vivessem constantemente sob uma ótica de dilemas, medos e pesadelos, inseguranças, desde a gênese até a secessão na região de Catolé do Rocha, Paraíba. Os beneficiários do programa, muitos dos dilemas que podemos observar e extraí-los em suas falas, essa insegurança, essa incerteza, esse medo, se no mês seguinte iam ter acesso a esse benefício, se iam ter condições de comprar comida ou básico. Então, tudo isso a gente percebe e conclui que foi um momento de uma engenharia financeira que ajudou financeiramente, mas também que foi um momento de dúvidas, incertezas, de medos. Aqui estão as nossas referências. E desde já agradeço a atenção de todos vocês.